Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre termoquímica, que basicamente é o ramo da química que estuda as reações químicas e, na verdade, o calor envolvido entre elas. Esse calor na química a gente chama de entalpia, tá bom? Então, simplificando e de forma muito objetiva e direta, existem processos, reações do tipo endotérmicas e do tipo exotérmicas. O que é endotérmica? O prefixo endo significa para dentro. Então, tem processos, tem reações químicas que, para elas acontecerem, no cômputo geral, elas absorvem energia para a reação química acontecer. São os processos endotérmicos. Os exotérmicos, exo significa para fora, para o exterior. Então, são processos que liberam energia, liberam calor para a reação química acontecer. Tá certo? Todas as reações têm absorção e liberação de energia. Elas absorvem energia para romper as ligações dos reagentes e elas liberam energia quando novas ligações são formadas pelos produtos. E aí, se ela mais libera do que absorve, ela é exotérmica. Se ela mais absorve do que libera, ela é endotérmica. Beleza? Eu vou trazer aqui para vocês dois gráficos para cada um desses tipos de processos e eu vou tentar explicar isso com um pouquinho mais de informação para que a gente possa estudar com mais detalhes no nosso encontro presencial, quer dizer, no nosso encontro síncrono, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui no eixo Y o que seria a minha entalpia, é representada pela letra H maiúsculo, tá bom? Não confundam com o hidrogênio, é o mesmo símbolo, mas é a entalpia, é a energia ou o calor envolvido nas reações químicas. E aqui eu tenho o caminho da minha reação química, tá? Eu vou fazer dois gráficos, aqui do lado outro com o mesmo formato. Entalpia, tá? E aqui, caminho da reação, caminho da reação. Beleza. Então, olha só. Eu tenho o início da reação química aqui, ela alcança um ápice e ela termina aqui. Então, aqui eu tenho a entalpia inicial e aqui nessa altura, a entalpia final. Mesma coisa, porém, o início está aqui, e aqui o fim. Percebam, nesse processo a energia final está menor do que no início, aqui a energia final está maior do que no início. Entalpia inicial e aqui entalpia final. O que vem a ser esse patamar do gráfico? Isso aqui é o seguinte, toda reação química para ela acontecer é preciso que ela receba uma certa quantidade de energia para que forme o que a gente chama de complexo ativado, eu já vou explicar. Então olha só, do início da reação até esse topo do gráfico, nós temos o que a gente chama de energia de ativação. Energia de ativação. Mesma coisa, ó, só que o início da reação está aqui. Então daqui até o topo do gráfico, nós temos a energia de ativação. A energia de ativação daquele processo. Percebam, qual é a diferença desses gráficos? Energia final menor que inicial, ou seja, houve perda de energia. Se houve perda, houve liberação. É um processo exotérmico. Exotérmico. Naquele outro, a energia no início, a entalpia no início é uma, e ao final do processo ela é maior. Houve ganho de energia, então é um processo endotérmico. Beleza? Então, de novo, o que é energia de ativação? A energia necessária para que os reagentes alcancem esse ápice do gráfico para aí sim formarem os produtos, tanto nesse gráfico quanto naquele gráfico. E o que é esse ápice? Aqui em cima a gente tem o que nós chamamos de complexo ativado. Mesma coisa aqui, ó. Complexo ativado. O que vem a ser o complexo ativado? Ele é o seguinte. Eu não falei que os reagentes, eles recebem energia para romper aquelas ligações e aí esses mesmos elementos químicos vão se ligar depois formando os produtos? Só que de forma diferente do que eles estavam ligados antes? Então, o complexo ativado é o intermediário desse processo. Imaginem, as ligações estão feitas, só que elas vão se romper para que outras ligações sejam formadas. Esse meio do caminho, quando elas estão se rompendo para formarem as novas ligações, a gente chama de um intermediário da reação química. Esse intermediário é chamado de complexo ativado. E toda reação química precisa de uma energia de ativação
para ativar o complexo ativado. Entenderam? Então, ó, do início até aqui eu tenho a energia de ativação para produzir o complexo ativado que vai produzir o produto. Daqui até aqui eu tenho a energia de ativação para ativar o complexo ativado para produzir o produto. Tá certo? Então, só para finalizar, temos o que chamamos de ΔH, ou seja, variação de entalpia. ΔT não é variação de temperatura? Não é isso? Então, ΔS lá na física não é variação de posição? S de space do inglês, variação de posição? ΔH é a variação de entalpia. O ΔH aqui é o seguinte, olha, no final eu vou colocar um valor qualquer aqui só para tentar ser didático. Aqui eu vou chamar de 0 no início, tá? E no final, como está mais embaixo, menos 10. Beleza? Aqui eu vou chamar de 0 no início e no final, como está mais em cima, eu vou chamar de 10. Tá? Então qual é o ΔH aqui? ΔH é igual a entalpia final menos entalpia inicial. Ou seja, ΔH é igual a... Qual é a entalpia final? Menos 10. Subtraindo da entalpia inicial, que é 0, menos 10 menos 0, menos 10. Então ΔH é igual a menos 10. Agora vamos calcular o ΔH do gráfico do processo endotérmico. Então eu tenho, ó, ΔH é igual a entalpia final, 10, menos a entalpia inicial, que é 0. Vou nem colocar. 10 menos 0 dá 10. Então, o que a gente pode perceber? Sempre que o processo for exotérmico, o ΔH vai dar negativo. Como deu aqui, ó, menos 10. Porque a energia final ela é menor que a inicial. Eu vou subtrair a final da inicial, vai dar negativo sempre. Então, ΔH negativo, exotérmico. Se o ΔH for positivo, o processo vai ser endotérmico. Beleza, galera? Agora, pra gente finalizar, eu vou apresentar para vocês genericamente como é que ficam as reações químicas representadas. Seguinte, genericamente falando, eu tenho um reagente A mais um reagente B qualquer, produzindo um produto C mais D, tá? Se essa reação ela é endotérmica, ela absorve energia para ela acontecer. Então eu vou ter aqui, ó, A mais B mais energia nos reagentes. Se o processo for endotérmico, de novo, ele precisa absorver energia para a reação acontecer. Então reagente A mais reagente B mais energia produz os produtos, processo endotérmico. Beleza? Já ao contrário, se for exotérmico, A mais B vão reagir, produzindo C mais D. Se ele é exotérmico, ele libera energia. Então, um produto dessa reação química também é energia. Então, mais calor. Mais calor, processo exotérmico. Processo exotérmico. Beleza, galera? Isso também pode ser representado pelo ΔH. Se ele é endotérmico, ΔH positivo. ΔH maior que 0. Se ele é exotérmico, ΔH negativo. ΔH menor do que 0. Tá certo? E aí é só uma aulinha rápida, uma explicaçãozinha rápida. No nosso encontro síncrono da próxima semana, a gente entra mais em detalhes e faz alguns exercícios. Tá bom? É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado pela atenção de sempre. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!